Geralt estava procurando um caminho mais curto para atravessar um vale durante as suas viagens, quando ele percebeu pássaros se movimentando numa floresta próxima. Ao verificar o que estava atiçando os pássaros, ele encontrou os cadáveres de um comerciante e de uma jovem donzela, e ele decidiu seguir os rastros desses cadáveres para descobrir o que foi que matou eles, chegando até uma mansão abandonada. Enquanto investigava o lado de fora da mansão, ele é distraído pela presença de uma criatura correndo nas sombras. Pouco depois, Geralt encontra o que aparentava ser o dono daquela mansão, Nivellen. Mais monstro do que homem à primeira vista, tratava-se de um ser totalmente capaz de falar e pensar, portanto, era alguém amaldiçoado. Nivellen tentou assustar o bruxo, batendo os pés no chão e rugindo, bufando, mas Geralt não se assustou nem um pouco, o que impressionou o homem amaldiçoado pela sua coragem. Após um momento de constrangimento, Nivellen decide convidar o bruxo para entrar, onde eles vão jantar juntos e, quem sabe, começar uma nova amizade. Nivellen conta ao bruxo Geralt a sua história. Nivellen era um menino muito doente de uma família muito rica que vivia naquela mansão no passado. Seu pai e avô construíram toda a sua fortuna liderando uma gangue de criminosos e assassinos para roubar a população local, fazendo com que seu pai fosse morto durante um infeliz duelo de espadas, deixando Nivellen como o sucessor do comando da gangue. Inicialmente, a ingenuidade do jovem o deixou animado com a ideia de liderar. Ele não sentia nenhum remorso e cometia várias atrocidades de bom grado junto com seus homens. Um dia, ele roubou o templo de Gelibol com a sua gangue e foi incentivado pelos seus companheiros a estuprar uma jovem sacerdotisa. Antes de cometer suicídio pelo trauma, a sacerdotisa cuspiu na cara de Nivellen e o amaldiçoou, dizendo que ele era um monstro em pele de homem, pois agora se tornaria um monstro em pele de monstro. Ela também mencionou uma maneira de quebrar essa maldição, mas o Nivellen não tem nenhuma lembrança dessa parte. Ele diz ter uma vaga lembrança de algo sobre sangue e alguém querido. Alguns dias depois, a forma física de Nivellen mudou, embora a sua mente e a sua personalidade ainda fossem as mesmas. Todos ao seu redor fugiram com medo quando ele se transformou em um monstro. Deixado sozinho na mansão, ele se arrependeu dos seus pecados no passado e aceitou que a sua solidão era a sua verdadeira punição pelos crimes que ele havia cometido. Quanto ao comerciante e a jovem que Geralt encontrou, ele os matou porque ficou enfurecido ao vê-los roubando flores dos jardins favoritos de sua avó. Enquanto isso, Geralt ouvia atentamente toda a história e tirava suas próprias conclusões sobre Nivellen. Nivellen também conta a história de várias mulheres que viriam a morar com ele, tentando desesperadamente curar essa solidão e essa carência que ele sentia, mas todas elas fugiam aterrorizadas ou sofriam com um destino trágico. Ele as tratou como verdadeiras damas. Ele nunca exigia nada além de companhia, e todas elas saíram mais ricas para sua estada. Durante o jantar, Geralt pergunta várias vezes se eles estão sozinhos ali na mansão, porque ele sente como se alguém estivesse observando. Mas o Nivellen não responde e tenta sempre fugir dessa pergunta. Nivellen menciona que estava tendo alguns sonhos estranhos ultimamente, afirmando que ele acha que a sua maldição está piorando e que talvez ele vá se transformar em um verdadeiro monstro algum dia e perder a sua mente humana. Ele pede para Geralt cumprir o seu dever como bruxo e matá-lo caso um dia ele se tornasse um monstro. O Geralt concorda com isso, mas ele decide ir embora ao invés de passar a noite. Acampando na floresta durante a noite, Geralt ficou tão intrigado que ele decidiu voltar para a mansão durante a madrugada, onde ele encontrou uma mulher muito bonita cantando sozinha no pátio e logo ele começou a interrogá-la sobre sua identidade. Ela se apresenta como uma dama que se chamava Virina e parecia ter uma conexão com Nivellen, pois o amaldiçoado a escondeu do bruxo. Mesmo com ela respondendo às suas perguntas apenas movimentando a cabeça, Geralt entendeu que se tratava de uma Bruxae, ou uma lâmia como foi traduzido lá no The Witcher 3, que estava manipulando o Nivellen e se aproveitando da sua forma amaldiçoada para que pudesse caçar em segurança no local, e que ela planejava escravizar a mente de Nivellen para usá-lo como seu protetor. Assim que Geralt descobriu que se tratava de uma vampira, a mulher misteriosa o atacou, o jogando contra a parede com um grito avassalador e se transformando em uma forma semelhante a um morcego, desviando dos vários golpes de Geralt, até que o bruxo finalmente consegue a acertar, fazendo um pequeno corte nela com a sua espada de prata.
Por causa da dor do corte, Verena é forçada a voltar para sua forma humana. Ouvindo o barulho da luta, Nivellen sai correndo da mansão, chamando por Verena, e Geralt usou essa distração para atacar, mas Verena era muito rápida. Ela consegue desviar de todos os golpes de espada do bruxo e o derruba com um simples golpe. E quando Nivellen tenta impedi-la agarrando por trás, ela o joga contra uma pilha de madeira, o deixando um pouco machucado. Quando Geralt se levantou, os dois continuaram a lutar, onde Verena usou seu grito mais uma vez, dessa vez quase paralisando o bruxo, e então se preparou para matá-lo com suas garras. Foi quando Nivellen correu pedindo para que ela não matasse Geralt, pois Geralt era seu amigo. No entanto, quando ela se virou para atacar o seu amante outra vez, Nivellen a atravessou com uma estaca de madeira de 3 metros, perfurando o peito da vampira e a deixando mortalmente ferida. Apesar de ter sido empalada, Verena era uma vampira, portanto ela não morreria tão facilmente. Assim ela começa a puxar a estaca mais para dentro de si mesma, empalando-se cada vez mais, tentando desesperadamente se aproximar de Nivellen, que estava na outra ponta da estaca. Ao mesmo tempo, ela usou telepatia para dizer a Nivellen que o amava. Enquanto Nivellen chorava e via sua amada morrendo, ela agarrou sua cabeça e se preparou para morder o seu pescoço, pois ela deveria sugar o sangue dele para curar seus ferimentos e voltar para o combate. Rapidamente, Geralt previu que ela faria isso e cortou a cabeça de Verena com a espada de prata, a matando decapitada antes que pudesse machucar Nivellen. Após a morte de Verena, a maldição de Nivellen é curada e ele volta a se transformar em um humano normal depois de muitos anos como um monstro. Acontece que para a maldição ser quebrada, Nivellen precisava entrar em contato com o sangue de uma pessoa muito amada que acabou de morrer, e foi exatamente o que aconteceu. O sangue de Verena espirrou nele, e ele realmente amava muito a Verena, só que ele precisou matar ela para proteger o seu amigo Geralt. Esse aí é um baita amigo, hein, cara? Me diz você aí que tá assistindo o vídeo, comenta aqui nos comentários. Vocês têm algum amigo que vocês têm certeza de que esse amigo mataria a pessoa que ele ama por você? Agora, livre da sua maldição, Nivellen foi conduzido por Geralt e consolado pela sua perda dolorosa. Desde então, os dois se tornaram grandes amigos e Nivellen pôde voltar a ter uma vida normal, tentando se redimir dos seus erros do passado. Mesmo assim, ele entrou em uma depressão profunda porque nunca conseguiu superar a morte de Verena.